Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de Perícia Contábil 2, hoje nós vamos falar sobre a NBC-PP 01, que trata sobre o perito contábil, tá? Então, nesse bimestre, agora já encaminhando para o encerramento da disciplina, nós vamos revisar, vamos rever todas as normas que são atinentes à profissão da perícia contábil, tá? Então, uma delas é a NBCPP 01, que foi revisada esse ano, né? Ela é uma norma que foi publicada em 2015, mas ela foi revisada pelo Conselho Federal de Contabilidade em março de 2020. Então, ela é uma norma que está super atualizada e nós vamos ver alguns detalhes dela agora, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, a NBCPP 01, ela traz para nós o conceito de perito, né? Então, só relembrando que a gente já discutiu bastante isso ao longo da disciplina, que o perito é o contador, detentor de conhecimento técnico científico, regularmente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Então, vejam bem, antigamente, lá em 2009, quando eu fiz a minha graduação, não existia esse Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis. Hoje esse cadastro existe e os profissionais que exercem a perícia contábil são obrigados a terem o seu cadastro regular nesse banco de dados, né, que é feito, que é gerido pelo Conselho Regional de Contabilidade, pelos diversos conselhos do país, tá? Então, o perito, ele é esse profissional que exerce a atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, que tem as seguintes denominações. Então, nós já vimos, né, que o perito do juízo é aquele contador que é nomeado pelo Poder Judiciário, então a norma traz isso para nós também de uma forma bastante clara. O perito arbitral é aquele nomeado para atuar na arbitragem, né, então que exerce a função de perícia contábil no nível de arbitragem. O perito oficial é o contador investido na função de perito que está relacionado com a lei, que pertence a um órgão especial do Estado, e o assistente técnico, que é o contador ou órgão técnico científico, que é indicado ou contratado por uma das partes na perícia judicial ou extrajudicial, tá? E aí, qual é o alcance da NBCPP 01? Essa norma, ela se aplica a todos os contadores, a todos os profissionais que exercem a função pericial, né? E além dessa norma, a gente tem as outras normas que também são aplicáveis ao profissional da perícia contábil, né, ao perito contábil. Então, quais são elas? A NBCPG 01, Código de Ética Profissional do Contador. Então, os peritos são obrigados a seguir aquilo que está estabelecido lá no Código de Ética Profissional. Também somos obrigados a cumprir, a seguir os princípios fundamentais e a estrutura conceitual da contabilidade, que está prevista lá na NBCPG 100. Também temos que cumprir a NBCPG 300, contadores que prestam serviços externos, né? E a NBCPG 12, que trata da educação profissional continuada, né? Então, nós temos que seguir essas normas além da NBCPP 01, tá? Então, fica muito claro para nós, ao analisar o que consta na NBCPP 01, que além de seguir o que está explícito nela, nós temos também que seguir essas outras normas que são complementares. Então, assim, não tenham dúvidas de que tudo aquilo que é aplicável para o contador, no exercício da profissão contábil, também é aplicável ao perito contábil. Então, é isso que a norma traz para nós aqui, que nós devemos seguir o código de ética, que nós devemos seguir, cumprir com os princípios fundamentais e a estrutura conceitual das normas de contabilidade
que já foram convergidas aos padrões internacionais. Então, assim, não tem como a gente fugir daquilo que é aplicável para os contadores de modo geral. No âmbito da perícia, essas normas também são aplicáveis, certo? Da questão da habilitação profissional. Então, para nós sermos considerados um profissional habilitado, né, que nós podemos exercer a função de perito, seja judicial ou extrajudicial, nós precisamos comprovar que nós somos habilitados para isso, tá? Então, como que é feita essa comprovação? A gente gera uma certidão de regularidade profissional que é emitida na página do Conselho Regional de Contabilidade de cada unidade da federação, ou no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que é gerido pelo Conselho Federal, né? Então, essa certidão de regularidade profissional, ela é fornecida gratuitamente pelo Conselho, né? Então, a gente está em situação irregular, a gente entra lá e consegue tirar essa certidão de regularidade, tá? O perito pode anexar elas no primeiro ato da sua manifestação, então lá quando você aceita a exercer a perícia, né, aceita atuar como perito naquela causa ou extrajudicialmente, ou na apresentação do laudo, junto com o laudo ou parecer, mas sempre a gente precisa comprovar que nós somos um profissional habilitado para exercer a profissão. Tá? Então, isso está previsto na norma e nós temos que cumprir, certo? Quando a gente é chamado para ser um assistente técnico, né, nas perícias, a parte que está contratando, né, aquela pessoa que está nos contratando, ela deseja ser assistida por um contador para ter mais segurança, para garantir que ela não vai ser lesada, que é, o, o, todo o viés técnico que está sendo dado pela outra parte, que ela não vai ser prejudicada, né? Então, é interessante a gente sempre levar em consideração que, além de nós estarmos regular com o Conselho Federal, com o Conselho Regional, nós precisamos também ter em conta que para aceitar a profissão, para aceitar exercer a profissão, para aceitar exercer, atuar naquela perícia específica, nós precisamos ter capacitação adequada. Nós precisamos ter conhecimento técnico e científico específico naquela área de atuação. Por quê? Nós precisamos ajudar as partes a esclarecer os fatos relacionados à perícia, ao objeto da perícia. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência de que não basta só a gente ter a certidão regular, né? Só estar regularizado perante ao nosso conselho, mas nós precisamos ter conhecimento, discernimento e independência para a realização do trabalho. Tá? Então, isso também a norma deixa bastante claro que nós precisamos ter conhecimento técnico específico da área que nós vamos atuar enquanto perito. Aí, além disso, a norma traz para nós as situações onde nós somos impedidos de exercer a perícia. Tá? Então, é muito importante que vocês prestem atenção nesses tópicos. O que são impedimentos profissionais? Né? Quando que nós estamos impedidos de exercer a função de perito? Então, os impedimentos eles são situações fáticas ou circunstanciais, então há um fato específico ou alguma circunstância que nos impossibilita de exercer regularmente as nossas funções na atividade pericial, seja no nível judicial ou extrajudicial ou até arbitral. Tá? Então, esse é o conceito de impedimento profissional. Os itens previstos na norma que nós estamos analisando, eles explicitam os conflitos de interesse que são motivadores dos impedimentos profissionais. Tá? Então, nós vamos ver detalhadamente cada um deles que nos torna impedido de exercer a função. O que a gente deve pensar? Que caso a gente não possa exercer a nossa atividade com a devida isenção, nós necessariamente precisamos nos declarar impedido. Então, se eu não estou habilitado, eu não estou regular com o conselho, se eu não tenho conhecimento técnico específico para atuar na função,
ou se há algum motivo que não me dá condições de exercer a função de forma isenta, se eu tenho alguma relação com aquela situação ao qual a perícia está sendo conduzida, se eu tenho proximidade com as pessoas envolvidas no litígio, eu estou impedido de exercer a perícia. Então a norma traz para nós que a gente precisa ter isenção ao aceitar uma perícia, a você aceitar ser perito, seja no nível judicial ou extrajudicial, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente é nomeado como perito, a gente deve dirigir a petição dentro do prazo legal, justificando por que, que a gente está, né, se abstendo ou por que, que a gente está impedido de exercer a perícia. Tá? Então é recomendado, né, a gente deve fazer isso, de quando a gente vai recusar, a gente vai dizer, nós não, excelência, não posso aceitar a perícia porque eu estou impedido, eu preciso fazer uma petição justificando, né, por que que eu não estou aceitando, né, a escusa seria isso, é o não aceitar a realização da perícia, ou o motivo pelo qual eu estou impedido de realizar, tá? Então a gente precisa apresentar isso de uma forma formal, por isso a gente dirige uma petição para o juízo mencionando os motivos do nosso impedimento. Quando indicado nos autos pela parte não aceitando o encargo, o assistente técnico também precisa comunicar à parte que o está contratando, que está designando ele para exercer essa função, comunicar essa recusa. Isso deve ser feito de forma escrita, tá? Então é importante a gente sempre registrar essa justificativa de maneira formal, tá? O assistente técnico ele precisa declarar-se impedido, ele deve declarar-se impedido quando for identificado que ele tem imparcialidade, a sua imparcialidade ou a sua independência está prejudicada naquela perícia, naquele trabalho, tá? Então, se a gente vê que nós não vamos conseguir ser imparciais e independentes, automaticamente o resultado da perícia vai estar comprometido, porque a gente não vai conseguir olhar para o objeto da perícia e fazer uma análise crítica, criteriosa, porque nós vamos ser parciais, nós vamos ser tendenciosos e não vamos usar todas as técnicas que nós aprendemos para exercer a profissão. Tá? Então, quando você é contratado como assistente técnico e você não tem condições de ser imparcial ou independente, você deve abster-se, deve declarar-se impedido, porque essa parcialidade e a dependência vão comprometer o resultado do trabalho, certo? Então agora eu falei do assistente técnico, né? Mas a mesma coisa deve acontecer quando você é nomeado como perito, o perito oficial, né? O perito que vai julgar, ou seja, o perito do juízo, que é imprescindível essa imparcialidade, né? Mas também o perito deve declarar suspeito quando ele for nomeado e houver essa questão de suspeição da imparcialidade ou independência que pode comprometer o resultado do trabalho. Então, assim como o assistente técnico, o próprio perito, obviamente, também deve fazer. Tá? Também a gente pode dizer que há suspeição por questões íntimas, por questões pessoais. Você pode ter tido um relacionamento com a pessoa há um tempo atrás, ou você pode ter tido algum conflito, alguém da sua família ter conflito e por motivos pessoais você não quer atuar como perito naquela causa. Isso também é possível e é recomendável que faça se você não tem condições de ser imparcial e independente no trabalho. Aí agora sim nós vamos ver detalhadamente quando que há suspeição e impedimento quando da nomeação de peritos, né? Então, o que nos coloca na condição de suspeito ou de impedimento legal? Se a gente for amigo íntimo de qualquer das partes. Então, se você é amigo de qualquer uma das partes, você já não tem condições de ser imparcial. Então, já há
suspeição de que você não vai ser imparcial ao julgar, ao exercer a função de perito. Então, há impedimento legal se você é amigo íntimo de qualquer uma das partes que está brigando judicialmente, né? O inverso também é verdadeiro. Então, se você for um inimigo de qualquer das partes, também você está impedido de exercer a sua função com independência e imparcialidade. Tá? Então, nesses casos, se você for amigo ou inimigo da pessoa de uma das partes, você deve se declarar impedido. Tá? Ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de parentes destes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau, ou entidades das quais estes façam parte de seu quadro societário ou de direção. Então você não pode ser devedor ou ter ou ser credor, né, ou ter dinheiro para receber de uma das partes, tá? Então, se alguma das partes deve para você, ou se você deve para uma das partes, você também está impedido legalmente, porque você dificilmente vai conseguir ser imparcial ao exercer a sua função de perito, tá? Também é importante aqui a gente observar essa questão dos parentescos, porque não só das partes, mas dos seus cônjuges ou dos seus parentes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau. A gente vai depois ver uma figurinha que eu explico certinho essa questão do parentesco, mas é importante a gente sempre lembrar que não só as partes especificamente, mas também os seus familiares, cônjuges que são mais próximos, tá? Ser herdeiro presuntivo ou donatário de algumas das partes ou de seus cônjuges, então, mesma lógica, né? Se você for herdeiro de alguma dessas partes, você também não pode exercer a função de perito, porque você vai ser parcial. Ser parceiro, empregador ou empregado de uma das partes, então também, se você tem relação, você é empregador, se você trabalha junto, se você é empregado de uma das partes, você também não pode exercer a função de perito, porque sempre você deve levar em consideração que você precisa ser isento, tá? Aconselhar de alguma forma a parte envolvida no litígio acerca do objeto da discussão, então também há impedimento se você em algum momento aconselhou, deu assistência de alguma forma antes ou durante a perícia, né? Você vai estar sendo você vai estar sendo parcial, vai estar sendo tendencioso, não vai estar sendo isento. Houver qualquer interesse no julgamento de causa em favor de uma das partes. Então, também, se você é parte interessada daquilo que está sendo questionado, daquilo que está sendo discutido, você está impedido legalmente de exercer a função. Então, o que é importante, pessoal? Levem sempre em consideração que esses elementos, eles são itens que nos colocam em uma condição prejudicial, desfavorável ao exercer a função. Então, se vocês se esbarrarem no exercício da profissão com uma situação como essa, vocês devem se declarar impedidos. Não continuem o trabalho. Por quê? Isso você apresenta, vamos supor que você continuou, você fingiu que você não era amigo íntimo de uma das partes que está brigando judicialmente. Aí você vai, apresenta o seu laudo, depois o seu laudo pode ser contestado pelas partes, você pode ser inclusive penalizado por você estar fazendo, exercendo a função de perito com essa aparência de isenção, sendo que não foi, né? E depois mais para frente a gente vai ver que a gente responde civil e criminalmente pelos nossos atos. Então, se há impedimento ou suspeição, vocês devem se declarar impedidos, tanto como assistente ou como perito oficial, tá? Aí aqui a figurinha que eu falei para vocês, ó. Então nós temos parentes em linha reta, que são os nossos ascendentes ou os nossos descendentes. Então considerem aqui vocês. O pai, os avós e os bisavós são parentes em linha reta. Então o bisavô é até o terceiro grau. Filho e o neto são parentes de primeiro e segundo grau e bisneto de terceiro grau.
tá? Então, são meus descendentes e os meus ascendentes. Aqui eu tenho a linha reta. E aí, os parentes que são colaterais, que a norma também fala até o terceiro grau. Então, o que que é? O irmão do meu pai é meu tio, então é meu parente de segundo grau. O irmão do meu avô é meu tio-avô de terceiro grau. Então, aqui comigo, o meu irmão também é meu parente de segundo grau. O irmão do meu pai também é meu tio, meu parente de terceiro grau. O sobrinho, o filho do meu irmão, também é meu parente de terceiro grau. Então vejam que tio, sobrinho, irmão, pai, avó, avô, bisavô, filho, neto, bisneto são meus parentes até o terceiro grau, porque tanto em linha reta como em parentes colaterais isso se aplica. Então, se eu devo, vamos voltar ali naquela situação, ó, se eu sou devedor ou credor de partes em linha reta ou colateral até o terceiro grau, de uma das partes, então vamos supor que eu devo para o tio da pessoa que está em litígio. Eu já estou impedido, porque eu tenho proximidade, eu tenho uma relação com parentes da parte que está disputando judicialmente. Então eu não posso, eu estou impedido de exercer a perícia nesse caso, tá? Então, olhando, depois eu vou subir essa apresentação lá no Jacate para vocês, vocês vão poder consultar essa figurinha sempre que vocês tiverem dúvidas sobre se é parente colateral ou não, tá? Então, ó, vejam, o filho do meu tio, meu primo, já é um parente de quarto grau, né? Então já não entraria no, naquela questão lá de se eu devo pro primo da pessoa que está litigiando. Então já não é parente de terceiro grau, tá? Agora, pessoal, nós vamos ver as responsabilidades do perito, que também a norma deixa bastante claro, né? Então, é importante que vocês conheçam as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais da profissão. Então, quando você aceita ser perito da causa, você já está aceitando essas responsabilidades, tá? Então, quando a gente fala em responsabilidade, a gente está falando da obrigação do perito em respeitar os princípios da ética e do direito. Então, o nosso código de ética é fundamental que vocês conheçam e que vocês sigam aquilo que está lá no código de ética, que vocês podem responder caso não o cumpram, tá? Atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho das suas atividades. Então vejam que nós somos responsáveis, nós precisamos ser leal à nossa categoria, ao trabalho que nos foi colocado, nós precisamos ser idôneos, então nós não podemos atuar na ilegalidade, atuar fora da lei, usar documentos que não são hábeis, que não são legais, e também nós precisamos ser honestos, né? Então, esses são valores que são esperados do perito contábil. A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito. Então, no Código Civil, há a previsão de pagamento de multa, indenização e nós podemos ser inabilitados a exercer a função de perito no nível civil. E aí nós também temos a legislação penal que prevê multa ou prisão, reclusão, cadeia para os profissionais que exercem a atividade pericial que descumprem as normas legais. Então, nós precisamos ter muita clareza, e isso a norma já deixa para nós como um ponto de atenção, que nós podemos ser multados, indenizados e inabilitados para exercer a função de perito, ou até ser preso se a gente causar prejuízos muito significativos para as partes. Tá? Então é importante nós sabermos as nossas responsabilidades e que nós podemos sim ser multados, responder com o nosso patrimônio pessoal de perito e também ser presos pelos nossos atos, certo? Então o peso é muito grande ao exercer a função de perito.
E aí também a norma traz para nós uma seção específica que aborda o zelo profissional. Então, o que é o zelo? A gente fala, precisamos ser zelosos, cuidar do nosso trabalho. Então, nós precisamos cumprir os prazos fixados pelo juiz, né? Então, isso é fundamental, a gente já também conversou sobre isso anteriormente. Precisamos comunicar ao juízo caso o prazo estipulado seja incompatível com a extensão do trabalho, ou seja, o trabalho é gigantesco, foi dado um prazo muito curto, né, muito exíguo. A gente precisa comunicar e pedir que o prazo seja estendido, né? Precisamos assumir a responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas, então a norma deixa isso muito claro. Você é o perito, então se a sua equipe cometeu alguma falha na perícia, isso é responsabilidade sua. Jamais você vai delegar isso para os membros da sua equipe, porque você é o profissional responsável pela perícia, tá? Prestar os esclarecimentos solicitados sempre que possível, né? Sempre que houver qualquer demanda de informação sobre o laudo que foi concedido, você deve prestar os esclarecimentos. Deve lutar sempre pela celeridade processual, então sempre que for possível garantir a eficiência, a segurança, a publicidade dos atos periciais, pensando em agilizar o processo e não em burocratizar, em engessar cada vez mais, né? O que estiver dentro das nossas condições, isso nos cabe, é tido como parte do zelo profissional, a gente fazer as coisas de maneira eficiente e rápida, célere, né? Precisamos ser prudentes, né? No limite dos aspectos técnicos e científicos da profissão. Precisamos também ser receptivos aos argumentos e às críticas que forem nos dadas, podendo até alterar ou retificar o nosso posicionamento anterior sem problema algum, tá? Então, isso faz parte do zelo profissional. Então, nós precisamos cumprir os prazos, precisamos ser responsáveis por tudo aquilo que a gente está fazendo, que a gente está apresentando, né, como trabalho pericial. Precisamos esclarecer dúvidas sempre que surgirem, precisamos ser rápidos e precisamos ser prudentes e abertos a críticas e até mudar o nosso posicionamento se for o caso, certo? Aí, pessoal, para fechar, né, a norma traz para nós essa questão dos termos ofensivos. Ao fazer a sustentação do laudo oral, por exemplo, em uma audiência, pode acontecer de um advogado, da própria parte, ofender o perito, né? Então essa ofensa ela pode ser escrita ou verbal, né? E a gente, se o perito se sentir ofendido, se você está lá fazendo a sustentação, defendendo, explicando o seu trabalho, né? Você pode requerer que a autoridade risque os termos ofensivos dos autos, então para não aparecer formalmente nos autos do processo, ou se a pessoa estiver falando termos ofensivos, você pode pedir a cassação da palavra, tá? Esses riscar os termos do processo e pedir para que seja cassada a palavra de quem está falando esses termos ofensivos não impede que você também adote outras medidas administrativas, civis ou criminais, se você se sentir ofendido, prejudicado. Isso não é algo que é aceitável por nós enquanto peritos, tá? Então, se alguém ofendê-los, vocês devem pedir a cassação da palavra, pedir para arriscar os termos ofensivos dos autos do processo, devem também tentar verificar as outras medidas que são cabíveis no nível administrativo, civil ou criminal. Quando a perícia acontecer no nível extrajudicial e houver esse tipo de ofensa, deve ser feita uma comunicação formal para o Conselho Regional de Contabilidade para que sejam tomadas as medidas cabíveis para a defesa do profissional da contabilidade, certo? Então, nós não aceitamos esse tipo de comportamento ofensivo pelas partes, pelos advogados, até pelo próprio juiz, certo? Então, é importante que vocês saibam disso também. E é isso, pessoal. A norma da perícia contábil, do perito contábil, traz esses pontos como principais. Espero que vocês tenham compreendido. Eu estou disponibilizando para vocês lá no Jacad essa norma na íntegra e eu gostaria que vocês dessem uma olhada, principalmente nos modelos, porque como que a gente faz
essa petição, por exemplo, para declarar que nós estamos impedidos ou há suspeição para exercer a perícia, né? Então a norma traz alguns modelos para nós para facilitar, né, trazer uma estrutura de como a gente deve redigir o texto nesses casos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.